Como tema geral de nosso estudo, o homem em busca do sentido da vida. O homem em busca do sentido da vida. Eclesiastes, nós vamos hoje trabalhar a partir do capítulo de número 2, do versículo 12 até o 26. Eclesiastes capítulo 2, de 12 a 26. Convido os irmãos para que nós possamos ler de maneira alternada toda esta porção. Eclesiastes 2, de 12 a 26. Leiamos. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a astutícia, que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que os benefícios, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do astuto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o astuto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Assim tudo é vaidade, porque eu me atrás de mim. Também aborreci todo o meu trabalho, como quem me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se há sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas. Sabedoria debaixo do sol, também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho é desgostoso. Até de noite não descansa no seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Que o Senhor aplique sua palavra nos nossos corações. Amém. Nós já vimos como na própria experiência de Salomão, o homem não encontra nas coisas da vida o verdadeiro sentido que ele tanto deseja, né? Propósito e sentido para a sua existência. Mas na própria experiência de Salomão, nós vemos que isso se dá por conta exatamente do homem estar distante de Deus e tentar fazer isso a parte de Deus, sem a sua palavra, sem a sua providência como referência. E na experiência que ele colocou, pessoal, sua, nós já vimos então que no princípio, né, aquele momento de desvio de Salomão, em que ele toma a postura semelhante à dos ímpios, de tentar encontrar um sentido, um propósito para a vida nas coisas em si mesmas, Ele, no princípio, tentou fazer isso através da sua busca de conhecimento,
pela sua atividade intelectual, por meio da sua razão, por meio das suas experiências sensoriais, empíricas. E ele conclui que isso só lhe proporcionou tristeza, frustração, porque ele acreditava que encontraria no conhecimento, na sabedoria, na atividade intelectual, as respostas que ele tanto desejava para preencher o seu coração, a sua alma de sentido e de propósito. Mas ele disse que quanto mais ele indagava, mais dúvidas surgiam. A sua busca por conhecimento não lhe proporcionou respostas satisfatórias suficientes para preencher a sua alma, o seu coração. Tantas perguntas sem respostas. Pelo contrário, ele diz que quanto mais conhecia, mais angústia e tristeza, mais vazio, mais frustração a sua alma experimentava. Então a busca por sentido através do estudo, do conhecimento, da educação, da atividade intelectual, da razão, isso é impossível. Mas ele também mostra que sua experiência, depois de se frustrar na busca por sentido no conhecimento, ele buscou através dos prazeres, através da busca por felicidade. Ele empreendeu uma busca pela felicidade através dos prazeres hedonistas, nós vimos aqui. E isso também lhe levou à frustração, levou à tristeza. Isso também não foi suficiente para lhe dar sentido e propósito. Ele percebeu que os prazeres eram momentâneos e fúteis, não poderiam preencher de fato e de verdade a alma do homem, lhe dar verdadeiro sentido e propósito. Mas o interessante é que neste texto nós vamos perceber que Salomão não para aí. Ele não para diante da frustração da racionalidade. Ele não para diante da frustração do hedonismo. Ele continua buscando o sentido da vida através das coisas em si e agora através do porquê. Ele ainda insiste perguntando por que então as coisas não podem proporcionar sentido e propósito. Mais ainda, a questão de Salomão é: por que as coisas são como são? Por que elas não são diferentes? Por que elas não... Alguém já disse assim: por que Deus não fez tudo perfeito? Por que o pecado existe? Pensando já numa epistemologia calvinista reformada, né? Partindo do pressuposto da soberania de Deus, alguém já disse: por que Deus quis assim? Salomão, ele bota Deus à parte e diz assim: por que as coisas são como são? Por que então que o prazer, por que as coisas da vida, apesar delas proporcionarem um prazer, uma felicidade, por que elas não podem nos preencher? Por que as coisas são cheias de tortuosidade? Por que a vida é cheia de tortuosidade, de frustração, de tristeza, de angústia, de inquietação? Por que as coisas são assim e não de outro jeito? E ele então passou a buscar uma resposta para os seus porquês. Por que tanta frustração? Por que tanta inquietação? Por que tanta insatisfação para a alma diante dos prazeres que ela pode experimentar? Por que tanta frustração diante do trabalho, sendo o trabalho uma coisa boa? Por que o trabalho muitas vezes parece ser muito mais uma fonte de angústia do que de prazer? Por que as relações humanas são tão complexas e difíceis? Porque os momentos mais prazerosos sempre têm uma pitada de fel e de insatisfação. Essa é a indagação de Salomão agora. Ele tenta questionar por que as coisas são assim. Mas, diferente de tudo que ele vem fazendo até agora, ele nos leva para aonde ele encontrou a resposta do seu porquê. Ele nos leva para Deus, não como ele fez antes, como parte do problema, mas como solução para o problema. Ele termina esse capítulo mostrando que todo problema, todo porquê, toda angústia, toda inquietação da alma humana, toda insatisfação, toda impossibilidade de conquistar e adquirir sentido fora nas coisas por si só,
Tudo isso é por causa exatamente do afastamento de Deus, da ausência de Deus na vida do homem, da falta de Deus como referência. Então, seu objetivo é nos mostrar para onde sua alma foi levada. Daí entendemos exatamente que Salomão está apenas descrevendo um deslize, uma queda momentânea da sua vida espiritual, e como Deus, pela sua graça, o conduziu, um retorno ao Senhor, né? A entender o seu desespero, a sua angústia na busca por sentido, o levou a Deus, né? A buscar a Deus e encontrar nele verdadeiro sentido e propósito para a vida. Então vejamos como Salomão coloca essa sua peregrinação em busca de sentido, agora através dos seus porquês, né? E a primeira coisa que ele coloca é em relação exatamente ao conhecimento, à sabedoria, né? Por que o conhecimento humano, por que a sabedoria humana, por que a luz do conhecimento natural não é suficiente para produzir satisfação? Porque as mentes brilhantes não alcançam o elixir da vida eterna? Por que as grandes mentes não experimentam o sentido, o propósito da vida? Não se preenchem no que descobrem. Por quê? Ele vai dizer exatamente isso, e depois ele vai dizer por que o trabalho, por que o fruto do trabalho, apesar dele ser prazeroso, não é suficiente. E de alguma forma, nós percebemos na nossa cultura moderna ou pós-moderna que o conhecimento e o trabalho têm sido, de alguma forma, os deuses da modernidade que o homem busca para encontrar sentido. Ou através do conhecimento científico, do conhecimento da intelectualidade, da educação, da formação intelectual, ou do trabalho. Você perceber incluindo aí a busca pelo prazer, essas duas fontes, de alguma forma, essas três têm sido a busca do homem por sentido. O prazer, a felicidade, né? O trabalho ou o conhecimento. E aí Salomão vai dizer, mas por que eles não podem nos proporcionar satisfação e sentido pleno? Então ele começa exatamente pelo conhecimento. Primeiro dizendo as vantagens, que o valor, ele não desmerece o valor natural que o conhecimento, que a busca pelo conhecimento, que o conhecimento natural tem, porque ele também faz parte da providência e da bondade de Deus, é dádiva divina. Então ele começa assim, então eu passei, depois dessas frustrações, não desistiu em buscar o sentido da vida, então passei a considerar a sabedoria e loucura, o conhecimento e a sabedoria e a insensatez. Loucura e estultícia são duas expressões para descrever a mesma coisa. A insensatez, a ignorância. Então eu passei a considerar essas duas coisas. O conhecimento, a sabedoria, aqui não a sabedoria que parte da epistemologia cristã, que parte do conhecimento divino, o conhecimento revelado especial, mas o conhecimento que advém exatamente da atividade intelectual do homem, da busca pelo conhecimento. Então ele diz assim, a sabedoria em detrimento à insensatez, né? Então eu passei a considerar isso, e a primeira coisa que eu percebi, claro que a sabedoria tem vantagem em relação à estultícia, claro que o conhecimento, que a luz do conhecimento tem vantagem, é muito mais importante, tem muito mais valor. Ser entendido, ter compreensão, ter conhecimento, ter uma cultura geral, ter um conhecimento intelectual é melhor do que ser ignorante, é mais frutífero, é mais produtivo, principalmente tratando-se das atividades profissionais, interrelacionais. O conhecimento nos coloca, a sabedoria que advém do conhecimento, né, de estudar, de elocubrar, de refletir, de meditar, é muito mais vantajoso. Ele diz, é óbvio que o conhecimento é bom. Então ele diz, o que fará o homem que vem após mim, após o rei sábio, após Salomão?
todos também vão buscar a mesma coisa. Ele diz assim: os que vêm atrás de mim fazem a mesma coisa, querem também o conhecimento, valorizam e respeitam e reconhecem a dignidade e o valor que há no conhecimento. Outros farão a mesma coisa. E ele disse: então eu vi. Ou seja, ele próprio como exemplo de instigar a busca pelo conhecimento como uma coisa boa, de ser um exemplo como um homem sábio em Israel, de ser um exemplo, né, de conhecimento intelectual e de instigar e provocar as pessoas também a buscar isso. E disse: outros vieram atrás de mim como buscador de conhecimento. E isso não é ruim, isso é bom. Ele diz, versículo 13: então eu vi que a sabedoria é de fato mais proveitosa do que a estutícia. A sabedoria é mais produtiva do que a ignorância. Que o conhecimento, a formação intelectual, a educação, ela tem grande vantagem em relação à ignorância, ao desconhecimento, à estutícia, à insensatez. Então ele diz: sim, é muito mais proveitosa no que diz respeito à vida natural. A atividade, o desenvolvimento das habilidades, das capacidades do homem, sem dúvida, principalmente para o seu trabalho e as relações. Ele diz: assim como é preferível a luz do que as trevas. Né? Então ele diz: é óbvio que o conhecimento, que a sabedoria é muito mais proveitosa do que a ignorância. E aí ele diz: porque os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Agora ele vai dizer assim: mas com toda essa vantagem, eu pergunto, por que o sábio, o máximo de vantagem que ele tem em relação ao astuto, em relação ao ignorante, ela é tão pouca, ela é tão insignificante, tem vantagem, mas é pouca? Por que a sabedoria não coloca o homem em uma condição de superioridade? Por que a sabedoria não eleva o homem a uma condição de um ser evoluído? Como alguns acreditavam e alguns ainda acreditam, que o conhecimento é capaz de produzir homens evoluídos a tal ponto que o conhecimento intelectual, que a capacidade intelectual, científica, o fará ser capaz, por exemplo, alguns acreditam, de ter um controle sobre a mente, a atividade mental e cerebral de tal forma que seremos capazes de controlar o nosso corpo até com pensamento, ou algumas ações fora de nós com o próprio pensamento, ou produzir uma atividade intelectual acima da condição natural dos seres humanos, de controle absoluto sobre, por exemplo, sentimentos, desejos, dores, de ter uma atividade cerebral de controle absoluto do nosso ser, de produção intelectual sem limites, ou seja, de ser um ser extremamente evoluído, um super-homem, né? Alguns acreditam que o conhecimento poderia elevar o homem a uma condição de um ser evoluído a tal ponto de ter capacidade de romper todas as limitações e fragilidades da condição humana, de vencer as enfermidades, de vencer as fraquezas da condição humana que o leva a conflitos, né, pessoais e interpessoais, a ponto, alguns acreditavam e alguns ainda acreditam, do homem ser capaz de desenvolver a sua inteligência de tal maneira que ele seja capaz de descobrir uma forma de vencer a própria morte. A fórmula da vida eterna, o elixir da vida eterna. Aí Salomão diz assim: por que eu busco tanto conhecimento e o máximo que eu tenho de vantagem dos que não buscam é uma produtividade humana pífia, uma produtividade que tem a ver apenas com a capacidade de articular, conversar e produzir coisas profissional ou intelectualmente, mas não fui elevado a uma condição superior de ser humano. Onde está a vantagem de buscar tanto conhecimento, se as maiores limitações não podem ser vencidas? Aí ele cita as doenças, por exemplo. A mesma coisa acontece ao sábio e ao ignorante. Todos adoecem. Todos passam pelos mesmos conflitos.
todos têm problemas, todos têm as mesmas dificuldades dos conflitos das relações humanas. Não importa se você é sábio ou é ignorante, todos nós enfrentamos os mesmos dilemas e problemas pessoais, interpessoais e sociais, e físicos, mentais, espirituais. Aí ele diz, que vantagem se eu olho para o sábio e ignorante e percebo que os mesmos males acometem a todos. A sabedoria não evoluiu o homem a uma condição de ser elevado, superior. Ele diz, e ainda mais, me frustra ao ver que tanto morre o sábio quanto morre o ignorante. E ele diz, e muito mais, o sábio passou a vida toda acumulando conhecimento, produziu muitas coisas, mas no final das contas, sua memória e suas atividades serão todas esquecidas. Ambos morrem, são atingidos pelos mesmos males e pelo mal maior, que une a todos como seres insignificantes e frágeis, a morte. Ele diz que uma das maiores frustrações de toda atividade humana é a morte. Morrem todos de igual modo, ele disse, vão todos para o chão, para a morte. Pois tanto o sábio como o astuto, aí ele diz, versículo 14, né? Acontece a mesma coisa a ambos, pelo que disse eu comigo, como acontece o astuto, assim sucede a mim. Por que, pois, busquei eu tanta sabedoria? Por que eu busquei conhecer muito mais do que todo mundo e no final das contas eu não sou um ser, eu não estou em uma condição elevada em relação aos demais seres humanos? Os males que os atingem me atingem. Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, que passar a vida toda buscando, acumulando conhecimento com o objetivo de me tornar um ser superior, elevado em condição, que através do conhecimento eu poderia adquirir a plenitude da vida, de vencer todas as limitações e dificuldades que existem na vida. Aí ele diz, pois tanto o sábio como o astuto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o astuto. Como disse o filósofo Chicó, né? A morte é um mal irremediável que iguala todos os seres em um só rebanho de condenados, porque tudo que vive morre. Exatamente, né? É um mal, é uma maldição que iguala a todos, como condenados, como malditos, como incapazes, como insignificantes. Então ele diz exatamente isso, ele disse, que vantagem tem passar a vida toda buscando conhecimento como se ele fosse capaz de elevar a condição humana e ao se deparar com a morte percebe que a morte não faz essa distinção. Não tem neutralidade contra ela. E aí é interessante porque nessas duas últimas sessões, Salomão, ele não vai só dizer que é vaidade, que isso lhe frustrou, mas aqui ele chega ao fim e ele diz assim, eu vou parar de buscar o sentido da vida através dessas coisas. Só que ele para exausto, ele para totalmente esgotado. Ele diz assim, versículo 17, pelo que aborreci a vida. Diz assim, não, a vida não tem mais sentido, acabou, eu não encontrei sentido no prazer, eu não encontrei sentido no conhecimento, eu não encontrei sentido nas minhas indagações e questionamentos, eu não encontrei sentido na felicidade, a vida perdeu sentido para mim, perdeu valor, eu me aborreci da vida, me desgostei dessa vida, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol, assim tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vi que na realidade a vida não tem sentido em si mesmo e por si mesmo, não tem sentido. Tentei descobrir experimentando e percebi que a vida por si só não tem sentido. Aí ele vai para uma outra área que ele também buscou através das suas perguntas. Ele primeiro perguntou por que a sabedoria, por que o conhecimento, por que a sabedoria humana não eleva a condição do ser humano a uma condição de ser superior.
Por quê? A segunda indagação de Salomão: por que o trabalho não dignifica o homem a tal ponto de torná-lo também um ser superior, agora como alguém preenchido, porque a riqueza lhe proporciona o cumprimento de todos os seus desejos, a satisfação de todos os seus anseios, a riqueza lhe permite realizar todos os seus sonhos, conquistar todos os seus desejos. O trabalho tem um fruto grandioso de recompensa, de bens, de poder, de capacidade. Ele diz: por que o trabalho também, como um bom fruto, que traz um bom fruto, que é o fruto do recurso, do poder, da capacidade de realizar, por que também o trabalho não preenche o homem? Aí ele vai dizer, versículo 18: também eu aborreci o trabalho, me aborreci não só da vida, mas também do trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Primeiro ele vai dizer que, de fato, o trabalho é proveitoso como fonte de lucro. Ele vai dizer assim: eu vi ganhos no trabalho. Aqui ele não descreve, mas no texto anterior ele vai dizer exatamente como através do seu trabalho ele realizou tantas coisas. É óbvio que Salomão, como um rei aqui, não é aquele trabalhador braçal da agricultura, do cultivo da terra e do cuidado dos animais, mas também como um rei laborioso, trabalhador, cuidador, que arregaçava as mangas e trabalhava também na sua posição de rei, como alguém que não só trabalhou em termos de esforço físico, mas da sua própria atividade intelectual, administrativa. Aí ele vai dizer: eu percebi que todo o trabalho, mesmo sendo ele proveitoso, ou seja, Salomão vai dizer quantas coisas ele realizou através do seu trabalho, quantas conquistas, quantas coisas ele comprou, adquiriu, quanta riqueza ele conseguiu acumular, quantas coisas ele conseguiu realizar. Então, ele vai dizer que o trabalho é a fonte ordinária, bendita, do sustento, das realizações dos sonhos, das conquistas pessoais. Salomão não está desprezando o valor e a dignidade do trabalho como fonte ordinária e bendita de sustento, de realização, mas ele está dizendo o quanto é frustrante para ele o trabalho como fonte de sentido, de propósito para a vida. Ele vai dizer assim: eu também me aborreci do trabalho, porque mesmo sendo ele extremamente produtivo, frutífero, pelo que me permitiu ter, conquistar, realizar e acumular, mas eu percebi que o trabalho me trouxe muito mais cansaço, fadiga do que prazer. Eu tive prazeres no meu trabalho. Ele disse: mas a maior parte do tempo o trabalho é cansaço, fadiga e frustração. Isso porque ele ainda não chegou à parte de como no trabalho somos explorados por outros, que ele ainda vai chegar a essa parte da frustração do trabalho como uma fonte de exploração do outro, do avarento. Ele está falando do trabalho como uma atividade humana legítima de busca de recurso, de sustento, de enriquecimento pessoal, de prosperidade legítima, que por si só o trabalho, por conta do pecado, do que o pecado fez conosco, o trabalho é uma fonte de prazer, mas na maior parte do tempo o trabalho é muito mais uma fonte de cansaço, de frustração e de fadiga. Olha o que ele diz: eu me afadiguei, eu me aborreci do trabalho de que eu me afadiguei debaixo do sol. Ele continua, versículo 22: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa seu coração, também isto é vaidade. Ele diz assim: o trabalho
naturalmente, ele é muito mais, na maior parte do tempo. O trabalho é uma fonte de prazer, principalmente quando a gente faz aquilo que a gente gosta e se identifica, é a nossa vocação. Quando a gente tem consciência dos princípios éticos cristãos para o trabalho, né? Mas aí já estamos falando de Deus e sua palavra já como dando referência e amenizando, né? Esses aspectos danosos, essas consequências danosas do pecado sobre o trabalho. Mas ele olhando de uma perspectiva totalmente humana, desprovida da referência divina, da referência, ele diz, olha, o trabalho, eu percebi que o trabalho é muito mais, na maior parte do tempo, é muito mais uma fonte de tristeza, de angústia, de cansaço, de fadiga, do que de prazer. Pois até quando o homem está descansando do trabalho, o trabalho lhe cansa. Né, Ricardo? Mesmo de noite, pensando, na hora de dormir, que quer descansar, muitas vezes a rotina do trabalho me estressou e não me permite dormir. Os problemas que eu antecipo para o dia de amanhã sobre o meu trabalho tiram o meu sono. Como resolver aqueles problemas? Como me tornar mais produtivo e melhor no meu trabalho? Como conquistar um trabalho melhor do que esse que me dê mais recursos? Ele diz, nem quando o homem descansa do trabalho, o trabalho o faz descansar. Ele diz, até à noite os trabalhadores cansam ao pensar e ao meditar e refletir e planejar sobre o trabalho. Ele diz, quando eu parei para pensar, o trabalho me trouxe muitas conquistas boas, mas quanto desgaste, quanto sofrimento, quanta dor, quanta fadiga, quanto cansaço. Então isso, mas por que o trabalho não me realizou, não me preencheu? Aí ele disse, não, essa não foi só a frustração, não foi só porque o trabalho é muito mais uma fonte de fadiga do que de prazer, mas também eu percebi, me angustiou saber que o que eu conquistei com o trabalho eu não posso levar, não pode ficar comigo, eu não posso administrar para sempre. Todo trabalho, todo fruto do meu trabalho, eu vou deixar quando eu morrer. Ele disse, isso foi frustrante para mim. Foi frustrante passar a vida toda acumulando um conhecimento que não me elevou a uma condição de ser humano superior, não me permitiu permanecer nesta vida, não me permitiu ter vida eterna. Eu vou morrer e meu conhecimento vai morrer comigo. E meu trabalho também me angustiou ao pensar que todo o fruto do meu trabalho eu vou deixar aqui. E pior, ele disse, e o que mais me angustiou não foi só saber que eu vou deixar o fruto do meu trabalho, é que outros que não trabalharam vão ficar com o fruto do meu trabalho. Outros, se forem meus filhos, né? Tá bom, mas Salomão disse, Deus pode dar a outros que não tem nada a ver comigo. Né? Às vezes o governo vai ficar com fruto do nosso trabalho, alguma ONG ou até terceiros ou outros. Aí ele disse assim, só em pensar que todo o esforço do meu trabalho para acumular vai ficar aqui, e outro que muitas vezes não tem nada a ver comigo, e às vezes um esbanjador, um blasfemador, um ignorante, um insensato vai esbanjar e fazer mau uso de todo o fruto do meu trabalho. Ele diz, isso, ao pensar sobre isso, me angustiou, afligiu minha alma. Por que eu passei a vida toda acumulando uma riqueza que não posso levar, e ainda outros vão tomar o lugar? Ele disse, versículo 19, quem pode dizer, versículo 18, também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Quem pode dizer será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol, fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência, destreza, contudo deixará o seu ganho como a porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade
e grande mal. E disse isso, por quê? Que eu não posso continuar com a minha sabedoria e a minha riqueza? Por que as minhas riquezas acumuladas e a minha sabedoria não fizeram de mim um homem, não fez de mim um homem superior, poderoso e que pode permanecer nesta vida e que iria transpor todas as barreiras, incluindo a morte, para permanecer nesta vida, desfrutando plenamente dela, com toda a minha sabedoria e poder? Por quê? Por que as coisas são assim? Por que todo o trabalho acaba na morte? Por que todo o conhecimento, toda a atividade, todo o esforço acaba com a morte? Não, aí ele vai responder. Toda essa frustração o leva a retornar a pensar sobre Deus e a refletir sobre Deus como a fonte de toda dádiva, de toda bondade, de toda providência, de que não só refletir, mas buscar sentido na vida, ou refletir sobre o sentido da vida fora de Deus, é impossível. Não passa de vaidade. Daí o versículo 24, ele passa a considerar exatamente Deus, né? Onde ele encontra as respostas e o sentido da vida. Versículo 24 ele diz: nada melhor para o homem do que comer, beber, fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que se ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Não que Salomão não tivesse desfrutado da sabedoria e do fruto do seu trabalho, e que ele só vai passar a fazer isso agora. Não. Salomão está dizendo que, de fato, a sabedoria e as riquezas ficam, não vão conosco, não nos eleva a condição e nem nos acompanha na eternidade. Mas o que é de diferente? É que ele passa a considerar exatamente essas coisas na perspectiva de Deus. Ele diz: então, por que essas coisas não podem proporcionar sentido? Porque o sentido não está nelas. O sentido da vida está na relação com Deus, através delas. Então ele diz: para o homem bom, o bem está em fazer um bom uso da sabedoria que Deus lhe proporcionou ter, dos bens que Deus lhe proporcionou ter, reconhecendo que vem de Deus, dando-lhe graças por isso e entendendo o poder, a importância e o valor que elas têm como coisas temporais, como reflexos da graça e da bondade de Deus, como dádivas divinas, e não como fonte de sentido e propósito. Então ele diz: onde está o sentido da vida? Está exatamente em desfrutar da vida, tendo no seu coração o conhecimento, o reconhecimento de quem é Deus. Então ele diz: bom para o homem é comer, beber, desfrutar do resultado de seu conhecimento, de seu trabalho, com gratidão, reconhecendo que vem de Deus. Primeiro ele diz: vem de Deus. Quem pode comer e beber? Primeiro, quem pode ter o que comer e beber se Deus não lhe proporcionar? Daí ele já começa a mostrar que a providência de Deus, não só para ter, mas a providência para poder desfrutar. Ele disse: nem todos que Deus permite ter, Deus permite desfrutar. Ele disse: bom para o homem poder ter pela providência de Deus e ainda poder desfrutar. Então ele disse: é bom para o homem comer e beber e gozar do fruto do seu trabalho. E eu vi que isso era dádiva de Deus. É dádiva poder trabalhar, é dádiva poder ter fruto do trabalho e é dádiva poder desfrutar do fruto do trabalho. Daí ele diz: pois separado de Deus ninguém pode fazer isso, porque é Deus quem dá sabedoria,
conhecimento, dar prazer e dar bênção sem medida para o homem, de acordo com a sua providência e a sua bondade. Lhe permite ter, lhe permite desfrutar. Então aqui Salomão está descrevendo seu retorno à sensatez, seu retorno à verdadeira sabedoria, seu retorno ao reconhecimento de que o sentido da vida está na relação com Deus, de que somos preenchidos no nosso temor e obediência ao Senhor, de que as coisas não têm poder de preenchimento em si mesmas, mas elas devem ser reconhecidas como dádivas divinas e que devem ser usadas para a glória de Deus, para o bem pessoal, em gratidão no coração. E é isso que Salomão conclui exatamente mostrando. Aí está o sentido. Então eu entendi que aí está o sentido. A vida, trabalhar, ter conhecimento, viver, passa a ter sentido apenas na relação com Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver exatamente isso, né? No texto que nós vimos aí em Colossenses, né? O Escritor Sagrado mostrando exatamente que toda atividade humana, todo trabalho, toda atividade humana deve ser conduzida pelo cristão com gratidão a Deus no coração. Primeiro, reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas, o senhorio de Deus. Segundo, com gratidão ao Senhor. Terceiro, entendendo que elas são temporais e apontam para o que é eterno. Elas não são eternas, são temporais. E que mesmo atingidas pelo pecado, ainda são fontes de prazer e de alegria, e isso indo além do que pode ser experimentado pelo ímpio, por conta da nossa relação com Deus, com o Senhor. Até a tristeza, as frustrações, o cansaço e a fadiga podem ser amenizados. Até as inquietações do trabalho, do conhecimento humano, as próprias frustrações que a atividade humana traz são amenizadas com a graça de Deus, ao saber que até as frustrações pertencem ao aprendizado, ao crescimento espiritual do cristão. Podemos extrair daí uma experiência e uma oportunidade de experimentar mais da graça do Senhor, até nisso. Isso faz a grande diferença. Por exemplo, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, Tiago vai dizer que toda a dádiva, todo dom perfeito procede de Deus. De que todas as coisas boas, e aí até o propósito que há nas coisas ruins, né? Toda dádiva, toda virtuosidade, toda bondade vem de Deus, vem do Senhor. Ele diz, o que é o Pai das luzes, que não tem variação, não tem oscilação. Então, primeira coisa, devemos reconhecer que tudo procede de Deus e que aquilo que procede dele é bom ou tem bons propósitos. Então, toda dádiva procede do Senhor. Primeiro reconhecimento nosso de que tudo procede de Deus. As oportunidades que Ele nos proporciona, nosso trabalho, nossas atividades, nosso conhecimento, tudo que a gente pôde realizar procede da bondade de Deus. Tiago diz que é importante que reconheçamos isso, que Deus é a fonte de toda a dádiva, de toda a bondade, de toda a virtuosidade, de tudo que nós temos procede do Senhor. E em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai dizer então com isso, que quando nós formos desfrutar das coisas que Deus nos proporciona, devemos fazer isso reconhecendo a fonte e reconhecendo a Deus, dando a Ele o devido reconhecimento, dando a Ele a glória que é devida. Então Paulo diz assim, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. É o que Salomão disse, reconhecer que tudo procede de Deus e deve voltar para Ele como um reconhecimento de que procede dele e deve honrá-lo. Deve honrá-lo, não só reconhecendo a fonte, mas desfrutando disso
de tal maneira que agrade a Deus, sendo norteado pelos princípios da palavra de Deus para agradá-lo. Então Paulo diz, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, né? Então ele está falando, quer desfrutemos ou participemos de qualquer coisa que Deus tem nos proporcionado, façamos isso de maneira que honra o nome de Deus, que o reconhece como fonte primária, que o reconhece como aquele que deve ser louvado, agradecido por aquilo que proporciona. Um grande antídoto para a insatisfação, para o vazio, é a gratidão. Somos tendentes não só a nos desviar como Salomão, buscando, nos envolvendo de maneira pecaminosa com as coisas, buscando nelas sentido em si mesmo, mas também nós podemos nos desviar, à semelhança de Salomão, sendo murmuradores e ingratos, esquecendo-nos de Deus como fonte de toda a dádiva, de toda a bondade, como aquele que deve ser agradecido, que devemos agradecer, como aquele que deve receber a nossa gratidão, sendo agradecidos a Deus. Daí, em 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5, Paulo fala um pouco a respeito disso, de todo o reconhecimento que devemos dar ao nosso Deus, sermos gratos a Ele e reconhecedores de todas as coisas. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 4 e 5. Aí diz assim, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aí Paulo fala exaustivamente de que devemos praticar a gratidão, devemos desfrutar, usufruir, gozar daquilo que Deus nos proporciona, em termos de conhecimento, de relações, de fruto do trabalho, com gratidão no coração, reconhecendo que Deus é bom em tudo aquilo que Ele faz e que tudo que Ele faz também é bom. Apesar do pecado ter atingido a criação de Deus, as coisas de Deus, elas continuam sendo boas em sua origem primária, porque são obras de Deus. E sendo norteados pela palavra, pelo conhecimento da obra de Cristo, que veio nos redimir e redimir a nossa relação com Deus e com o próximo e com as coisas, devemos participar, devemos desfrutar daquilo que Deus dá com gratidão no coração. Então, a gratidão, de alguma forma, é um antídoto contra a insatisfação e o vazio que muitas vezes somos tendentes a experimentar na nossa relação com as coisas da vida. Que Deus, em Cristo, possa preencher o nosso coração da sua palavra, nos dar entendimento, compreensão de como nele e apenas nele, através de Cristo, somos realmente preenchidos em sentido, propósito e verdadeira felicidade. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.